Nosso devocional de hoje é Romanos, capítulo 16, versículos 10 a 27, que vai encerrar a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, ou aos romanos. Então vão ser as palavras finais dele aos irmãos que estão em Roma. E ele vai expressar a preocupação com a igreja, e quando dizemos igreja aqui, não estamos nos referindo a instituições, mas sim nos referimos a pessoas. Com certeza os apóstolos não enxergavam a Igreja de Cristo como uma instituição ou alguma espécie de clube que se frequenta de vez em quando. Isso vai estar bem expresso quando o apóstolo aos gentis cita o máximo de nomes possíveis na saudação final dele. E ele vai reforçar também a preocupação com aqueles que perturbam a fé. Ora, toda a carta denominada por ele mesmo de o Evangelho de Deus, ou como em outras cartas, como por exemplo Gálatas, ele vai referir-se ao Evangelho de Jesus Cristo, ou o Evangelho que ele recebeu do próprio Cristo, vai ter o objetivo de proteger a igreja contra esses que perturbam a fé dos irmãos, com fábulas, sonhos, profecias fora de contextos bíblicos, falsas doutrinas, coisas que a Bíblia realmente não ensina, ou às vezes passa até longe de falar sobre algumas coisas, mas sempre tem aqueles que, ou de forma proposital ou de forma desavisada, às vezes perturbam a fé por desconhecer as Escrituras. Então Romanos 1, de 1 a 2, ele vai falar assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então Paulo tinha um apreço muito grande à mensagem que ele havia recebido de Cristo e ao seu propósito, seu objetivo, e o objetivo dele era alertar aos cristãos contra esses que perturbam a fé. Geralmente essas pessoas elas possuem um ar de bajuladores, e os bajuladores eles sempre vão te dizer aquilo que você quer ouvir, que é a característica do falso profeta. Ele vai sempre tentar falar para as pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Afagar egos. Eles estão assim longe de ser amigos ou até mesmo irmãos. Os bajuladores eles estão preocupados apenas consigo mesmo, né? Com as vantagens que eles podem conseguir se aproximando das pessoas e afagando o ego delas. Por isso muitas vezes eles são chamados de lobos, pois eles se aproveitam das ovelhas. E infelizmente podem até estar em altos cargos nas instituições. Cargos, instituições. Nunca deveria ter sido assim. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim aos seus próprios ventres, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Romanos 16, versículo 17 e 18. Um verdadeiro irmão em Cristo agirá como Paulo, desapegado dos cargos e das posições, admoestando, corrigindo, apontando o caminho da verdade. Em amor, sim, mas sempre falando a verdade. Nunca falando, olha como foi bom isso, ou como foi bom aquilo, quando aquilo na verdade está errado e está ruim. O verdadeiro amigo, o verdadeiro irmão,
vai ter a coragem de virar e falar assim: olha, isso aqui não foi legal, tá errado, vamos fazer melhor? Eu me disponho a ajudar. Esse é o verdadeiro irmão e o verdadeiro amigo. Somente alguém que ama pode fazer o que Paulo e os outros apóstolos fizeram: reproduzir as palavras e a mensagem de Cristo para os outros, sabendo que sofreria as mesmas angústias, a rejeição que Cristo sofreu ao falar a verdade, verdade que liberta. Mas a alegria de Paulo não se referia à obediência que a igreja poderia ter para com ele, mas com a obediência que a igreja tinha ao Senhor e ao que a palavra do Senhor diz a respeito de diversos assuntos. O versículo 19 ele vai retratar isso. Mas eu quero encerrar esse devocional da carta aos Romanos com os últimos versículos que o apóstolo deixou, que é simplesmente maravilhoso. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos abençoe.